Então, hoje nós vamos apresentar um produto do grupo de trabalho, do subgrupo de trabalho de arquitetura corporativa. A gente vai apresentar nesse webinar a arquitetura corporativa de uma plataforma de governo digital estadual de referência. Então, é uma arquitetura corporativa genérica, né, de referência para qualquer governo estadual ou distrital. Eu vou estar apresentando a abertura, o começo. Eu sou Romero Guimarães, para quem não me conhece, sou diretor de TI e Transformação Digital da ATI de Pernambuco e sou coordenador desse subgrupo de trabalho de arquitetura corporativa. Nós teremos ainda como apresentadores a Ana Carolina Freitas, que é analista de gestão de TIC da ATI de Pernambuco, e o Duílio Andrade, que é líder de arquitetura do Serviço de Atendimento ao Cidadão Digital da Prodeb Bahia. Né? Então, estaremos, a partir de agora, apresentando para vocês essa arquitetura que foi montada por todo o grupo de arquitetura e com participação de vários estados, várias pessoas dos estados. Então, por que a gente criou um subgrupo de arquitetura corporativa dentro do grupo de trabalho de transformação digital? Antes disso, eu queria voltar aqui para mostrar para vocês que, para quem não conhece, a gente tem o GTD Gov, que é o grupo de trabalho de transformação digital para governos estaduais e distrital, que está incluído também o Distrito Federal. É um grupo de trabalho conjunto entre a ABEP, que é a Associação Brasileira das Entidades Públicas de TI, e o CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Administração dos Estados. Então, nesse grupo de trabalho foi criado o subgrupo de arquitetura, né, que tem o papel, que tem esse produto que a gente vai apresentar para vocês. A princípio, eu queria falar para vocês sobre a questão da importância de termos arquitetura, melhorias. Outro componente é o Fale Conosco, né, que é para que o cidadão possa falar com a própria plataforma, né, com a retaguarda da plataforma. Aí pode ser usado também um chatbot, mas ele vai tirar dúvida de como usar a plataforma, de pedir um novo cadastro, coisa desse tipo. É um contato direto com a gestão da plataforma. A parte de avaliação da plataforma, que é um lugar onde o cidadão pode avaliar a plataforma especificamente. Lá nos serviços, ele pode avaliar o serviço, aqui ele deveria ter um componente para avaliar a plataforma. A parte do fórum de discussão, é você abrir fóruns de discussões específicos para tratar da política, de uma política, para tratar de uma discussão a respeito de uma nova lei também, que é diferente um pouco da parte lá da colaboração específica sobre uma consulta pública. Aqui são fóruns de discussões permanentes que vão ficar abertos. E, por último, vamos falar aqui da gamificação ou fidelização, que é como se fosse um plano de fidelização, né, de uma premiação pela participação do cidadão, pela participação correta do cidadão, onde ele vai ganhar pontos quando ele participar bem, quando ele participar efetivamente, e vai perder pontos quando ele quando ele não participar bem. Como, por exemplo, ele, quando agendar um serviço pela plataforma, ele vai ganhar pontos. Se ele não comparecer, ele vai perder pontos. Se ele comparecer no horário, ele ganha pontos. E isso vai gerar um termo de fidelização que vai facilitar alguns benefícios para o cidadão. Por fim, em termos de componentes para o cidadão, temos a parte do acesso à informação, que aí temos um componente com dados abertos, onde o cidadão vai poder acessar dados em formato livre e estruturado para que ele possa, inclusive, baixar para máquinas, né? Pode ser até programas que poderão acessar esses dados do governo, que são dados públicos, e construir aplicações. Esse conceito de dados abertos, eu acho que todos vocês já sabem, mas faz parte desse componente aí. E
informações sobre o governo, né? Que podem estar relacionados à questão especificamente de transparência, mas também podem ser informações sobre cadastros do governo, podem ser informações, um BI do governo para o cidadão utilizar, né? Então, essa parte do acesso à informação é isso. E agora, para fechar essa parte da visão geral da arquitetura, a gente tem a parte da gestão da plataforma. A gestão da plataforma, ela tem um componente de monitoramento e controle da plataforma, né? Onde os gestores da plataforma ficam monitorando se está tendo acesso de mais, de menos, se o tempo de resposta da plataforma está bom, se está tendo muita reclamação, enfim, é todo um monitoramento e uma análise de dados, de quantidade de acessos também, mas aí nesse ponto é olhando da qualidade, olhando da qualidade dessa gestão da plataforma e do que a plataforma está entregando, inclusive com um mecanismo também de conformidade, principalmente em relação ao LGPD, em relação à parte de lei da informática. Então, são mecanismos que precisam existir na plataforma para garantir esse compliance, né, do funcionamento da plataforma e dos serviços do governo com a legislação. Bom, gente, aí, por fim, a gente vai passar agora a palavra para o Duílio, que vai apresentar para vocês as camadas de aplicação e as camadas a camada de dados. Em seguida, a Carol vai apresentar para vocês como utilizar esse documento e essa arquitetura corporativa e, no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, vão anotando, vão botando no chat aí as perguntas. Tá bom? Então, chamar aí o Duílio, vai colocar a apresentação dele. Duílio, dá uma regulada aí na tua câmera, só está aparecendo teus óculos para cima. Eu vou sair e deixar a Duílio aí falando. Estão me escutando? Tá tudo ok? Bom, pessoal, dando continuidade à abordagem que Romero começou a apresentar da arquitetura corporativa, seguindo a metodologia que a gente alinhou junto no grupo de arquitetura corporativa, no GTD, a partir do momento que a gente tem a visão da arquitetura genérica, a gente traz o detalhamento em camadas. No caso aqui, eu estou apresentando primeiramente a camada de aplicação e depois a camada de dados, que pode vir a dar o suporte necessário para dar as respostas àquele nível de modelagem de negócio. Vocês puderam observar na apresentação, na explicação de Romero, que a gente tem algumas regiões bem delimitadas, como uma área voltada para entrega de serviços, outra para a participação do cidadão, outra para o relacionamento do cidadão com a plataforma. E, naturalmente, a gente tem pontos de tecnologia envolvida que tem a ver com os canais de acesso que a gente pode entregar para implementar o conceito do Omnichannel. E aí vem algumas dúvidas, que é o seguinte: bom, eu olho para aquela arquitetura de referência, é uma visão de negócio, e como é que eu posso, com um pouco maior de detalhe, como na visão de aplicação, ter alguns conceitos ou aplicações de mercado que eu possa dar suporte à execução, à entrega daqueles valores que está na modelagem inicial. Okay? Então, a camada de aplicação, ela tem essa, digamos assim, responsabilidade, essa função da gente tentar fazer um colamento do quê? Daquela visão da arquitetura de referência, como eu posso começar a entregar o valor com o casamento da aplicação. Então, o desenho parte do pressuposto inicial que a gente tem aqui
a parte dos canais, onde naturalmente eu vou ter portal, mobile, totem, mídias, o IoT, o chatbot, implementando o conceito do Omnichannel. E na abordagem que a gente tem desenhada, a gente observa o seguinte: a gente tem todos esses canais Omnichannel interagindo com o barramento de serviço. Ele seria, na nossa ideia aqui, a porta de entrada de comunicação para todos os componentes derivados da plataforma. Tá? Então, qual o conceito primordial aqui? O barramento de serviço ele tem como uma função, digamos assim, ser a ponta integradora central para a convergência de todas as outras, todos os serviços, componentes que podem ser agregados, plugados, conectados, para poder entregar aqueles valores para o cidadão, fazendo a relação do governo com o cidadão ser cada vez mais transparente, mais eficiente possível. Tá? E aí, em cima desse barramento de serviço, que ele está ali bem no núcleo, ele é que vai dar a possibilidade também da gente fazer integrações, comunicações, microserviços, uma modelagem mais voltada à entrega de valor do cidadão, facilitar a comunicação também com legados que existem dentro do governo, interagir com sistemas de órgãos que já estão em pleno funcionamento, que a gente pode conectar, obtendo dados, cruzando informações para poder componentizar, orquestrar, fazer coreografias, transformações e poder entregar aquele valor em conjunto para o cidadão, minimizando a necessidade dele de interagir ponta a ponta com cada órgão, cada conceito derivado do governo. Então, em cima disso, o que a gente tem como conceito que a gente começou a modelar, entendemos, né? O que é importante para entregar valor ao cidadão? Então, primeiro ponto, como a gente trata do barramento de serviço, a gente precisa de um gerenciador de APIs, que é a função dessa caixinha aqui do API Manager. Tá? Nesse conceito aqui, a gente ainda não trata e não fala, né? É um conceito agnóstico, então a gente não tem marcas, players, fornecedores, mas é um conceito que é o chamado API Manager, que é um gestor de APIs que ele vai controlar, vai poder monetizar, fazer análise, analytics, desempenho daquelas APIs. Tá? Aqui embaixo a gente tem o conceito também de um componente que vai trabalhar a parte de APM, a parte de profile da aplicação, da plataforma, porque é importante a gente sempre estar atento e monitorando como é que está o desempenho de determinadas transações, como é que está a comunicação, como é que está o pleno funcionamento, se está saudável, não está, a continuidade de determinado serviço ou de determinado componente, como é que ele está respondendo, para manter a saúde da plataforma. A gente tem um componentezinho aqui que a gente chama de CSRM, que é a parte de relacionamento voltado ao cidadão, Citizens, né? Que aqui nesse componente, toda e qualquer aplicação, solução que venha implementar conceitos voltados a relacionamento, eles podem ser plugados aqui. Né? E essa parte de relacionamento é todo aquele detalhamento de onde eu posso criar uma proximidade com o cidadão, eu vou trazer de informações dele que o governo ele já conhece, ele não precisa estar ressolicitando informações que ele já tenha como conhecimento daquele cidadão, então esse componente é responsável por isso. Andando mais um pouquinho, a gente tem o componente que a gente chama do quadro geral de serviços. Esse componente aqui é bastante importante, até porque ele temos uma lei que define a questão de transparência, informação, comunicação do serviço do governo para a sociedade, para o cidadão. Então, essa caixinha aqui seria o componente responsável em entregar essas informações o mais claro e transparente possível para aquela sociedade. Como é o nome do serviço, nome popular, as etapas, se ele agenda ou não agenda, todas as informações derivadas que é implementado, inclusive, seguindo a lei. Tá? O outro componente que é muito importante no conceito de plataforma de governo digital é um componente voltado para a ouvidoria. Ouvidoria também é um item legislado. Tá? Todo qualquer governo estadual ele tem um órgão, uma entidade que é responsável por recepcionar todas as manifestações do cidadão. Então, esse componente é responsável por isso. Então, a plataforma ele é imprescindível ter uma forma de ouvir, escutar o cidadão e seguindo as diretrizes da ouvidoria. O componente em seguida que a gente separa é um componente voltado para gamificação ou uma cultura, um incentivo, uma fidelização. Né? A gente vê em diversos governos estaduais, até em âmbitos municipais também, esse conceito de nota premiada,
cupons, utilizar o cidadão para poder ele ajudar o governo a incentivar, fiscalizar, informar, até beneficiar o cidadão, ele interagir. Então, esse componente aqui de gamificação e fidelização, ele é muito importante para criar esse relacionamento mais próximo, de uma forma mais lúdica do cidadão com o governo, né? De repente, coisas do tipo, como o cidadão interage com o serviço, ele vai ganhando pontos que pode gerar um desconto lá na frente em algum imposto que ele interage com o governo. O próximo componente que a gente coloca aqui é o componente voltado para arrecadação e tributos. A gente entende também que no âmbito estadual sempre temos o conceito de documento de arrecadação, né, o que a gente chama de DAI, mas tem DAR, tem DAG, documento de arrecadação federais também, e é um pouco de como o Romero já trouxe aí na fala anterior dele. O governo federal está trabalhando um conceito também de plataforma, um pago digital, né, uma plataforma de pagamento digital no governo. Então, a ideia deste componente é ter essa amplitude. O governo não simplesmente emitir código de barra ou documento de arrecadação, mas ele pode ser um centralizador, ou a plataforma pode já ter um componente que ele recepcione aquele pagamento, ele interaja com os principais players de mercado, trazendo um pagamento num formato mais digital, mais ágil, facilitando a entrega de serviço. Tá? Outro componente importante daqui da plataforma é o agendamento, né? Todo qualquer serviço, de certa forma, ele tem um conceito que o cidadão pode interagir, agendar, e o agendamento, no contexto no caso de alguns estados, ele é muito forte, porque ele tem um local, tem um posto, uma centralização. Então, a gente entende que vale a pena ter uma representação de um componente central aqui dentro dessa plataforma de referência, que ele seja responsável por todo e qualquer agendamento da forma mais padronizada possível do governo para a sociedade. Aí tem alguns outros componentes aqui, um pouco mais tecnológicos, que é o SSO, o blockchain e a parte de autenticidade e identidade de credenciais, que dependendo do contexto do Estado, da necessidade, eles têm seus papéis bem fortes e importantes aqui no contexto. O SSO pode significar eu poder gerar uma senha login único baseado em minha plataforma para qualquer outra entidade, outro aplicativo, outra solução que queira usar uma identidade do governo. Um exemplo interessante disso, a gente tem no GovBR aquele login único, que é um conceito de SSO ali. A autenticação e identidade credenciais é para a plataforma, né? A plataforma não precisa identificar unicamente o cidadão através de um CPF, um nome, um login, e a partir daquilo a gente conseguir encontrar todas as informações acessórias do cidadão. A partir do CPF eu posso saber o Renavan, o título de eleitor, nome do pai, da mãe, filiação, e a gente vai derivando para não ter que ficar a todo momento pedindo novas credenciais ou logins e senhas diferenciados. Então, este componente de autenticação e identidade ele também serve para isso. A ideia dele é centralizar e criar bastante aquele conceito de um login único para ele interagir para todo e qualquer serviço dentro da plataforma. O blockchain ele entra aqui com um papel importante até nessa questão de autenticação de documentos digitais, eletrônicos, a questão de essa autenticidade, né, daquelas informações. Também a gente tem, por exemplo, uma iniciativa na área de saúde, utilizando o blockchain também para fazer algumas informações de prontuário. Temos também essa parte aí dos cartórios também para fazer a autenticação de documentos. Então, é um componente importante que ele deve ser trabalhado também no conceito da plataforma. E um componente específico para trabalhar essa parte de informações, fale conosco, interação do cidadão. Se eu voltar um pouco o zoom aqui, vocês podem observar que todos esses componentes daqui de cima que eu fui falando, todos eles sempre estão interagindo com o barramento de serviço, fazendo um papel exatamente de um centralizador, onde, através desse barramento de serviço, eu posso ir no quadro geral de serviço, depois fazer um agendamento, eu posso também fazer uma chamada ouvidoria, enriquecendo a questão do relacionamento e monitorando através da PM e gerenciando a partir da API Manager. Tá? E não menos importante, temos os componentezinhos aqui embaixo, que é a parte de busca corporativa, é um componente voltado, focado
em facilitação, em busca, até buscas fonéticas, textuais, né, indexações. Temos esse componente aqui que é naturalmente voltado a toda a parte de análise de dados, transformação, data lake, painéis, né, visões de governo para governo e de governo para a sociedade também entra nesse contexto aqui, né, parte de análise de dados. E temos também um componente que é muito importante para também acelerar, padronizar processos e poder gerenciar eles, que é o BPMS, né? O grande papel dele aqui é padronizar processos, melhorar o controle e gestão, o ajuste de regras de forma um pouco mais fácil, transparente. Tá? Acho que um ponto importante também que a gente deve falar aqui na plataforma digital é tentar trazer maior transparência, usando a tecnologia a favor, estreitando a relação do cidadão com o governo. Tá? E passando daquela camada de aplicação, na parte de perguntas e respostas, a gente pode até detalhar mais sobre ela, se tiver dúvidas também. A próxima camada que a gente detalhou nessa arquitetura de referência é a camada de dados. Né? E essa camada de dados ela está bem voltada para uma visão alto nível de quais entidades, conceitos são importantes da gente estar mantendo sobre a plataforma de governo digital, que a gente consiga dar suporte e responder às demandas da arquitetura de referência. Tá? Então, vocês podem observar aqui que, no fim das contas, o cidadão ele está bem no centro das atenções. Né? Muitas das entidades que a gente modelou como sugestão aqui, elas estão sempre se comunicando diretamente com o cidadão. Então, a partir do cidadão, a gente tem informações de documentos dele, que são N documentos que o cidadão tem, né, no governo, perfil do cidadão, tem a parte de notificação, gamificação, a própria avaliação da plataforma, eu posso identificar de quem foi o cidadão que interagiu com ela, né? Essa parte aqui embaixo, que é a parte de ocorrência, é a parte onde a gente, digamos, cria a transparência, a relação de tomada de serviço do cidadão. Então, a sugestão dela é essa. Tá? É que o cidadão, a partir do momento que ele interage com a plataforma, todo e qualquer serviço, órgão lá na ponta, muitas vezes é uma dificuldade que o cidadão ele interage com o órgão, por exemplo, e ele não sabe em que estágio está aquela etapa daquela solicitação que ele fez. Então, essa parte aqui de ocorrências e etapas de ocorrência, ela visa dar o suporte necessário para a gente criar um nível mínimo de transparência, de acompanhamento do andamento das atividades dele, em relação à tomada de um serviço com aquele órgão, né? De forma centralizada. Okay? Então, essas ocorrências serviriam para isso. Como se fosse a ocorrência. O cidadão ele fez um pedido de um determinado serviço, em que etapa e que estágio ele está. Então, agregado àquela ocorrência, a gente tem canal de atendimento, eu posso, o cidadão, a qualquer momento, avaliar o serviço, eu posso ter uma vinculação de uma taxa, de um tributo também informado, posto que ele foi atendido, ele também pode ser agendado, tem os horários e, naturalmente, tem a vinculação com o órgão executor daquele serviço. Tá? E vocês podem perceber que, no fim das contas, quando eu venho do órgão, eu converjo para o conceito do serviço propriamente dito. Né? E esse conceito do serviço ele está muito forte implementado quando a gente chama aquela parte da lei e daquele componente do quadro geral de serviço, onde eu tenho a informação do serviço, com a unidade que ele executa, qual é o público-alvo, quais são os requisitos, são os documentos mínimos necessários, o órgão que executa, horário. Aí tem algumas informações mais complementares que a gente pode também agregar, como se é presencial, se é semipresencial, quais são as etapas, se é omnichannel, enfim, e a gente vai derivando mais informações. Esse modelo aqui, essa câmara de dados, está muito focada em cidadão, junto para a gente manter um rastreio mínimo da interação dele com a plataforma, com os dados de serviço, e é focado muito no cidadão pessoa física. Né? A gente até vem trazendo alguns debates até no grupo, vale a pena também a gente comentar isso, como a plataforma de governo também de Estado pode interagir com pessoa jurídica. Isso também a gente pode destacar que é um trabalho de uma arquitetura de referência que naturalmente a gente vai evoluindo também. Mas para efeito da versão de ponto de partida como referência, a gente fechou a modelagem desse ponto aqui. Tá?
Com relação ao detalhamento das camadas, o que eu tinha para falar no momento é esse, a gente pode detalhar mais para frente, posso ver as perguntas que eu não estava conseguindo ver aqui. Vou passar a bola para a Carol a princípio. Tá? Obrigado, Duílio. Massa, brilhante. Pessoal, vocês podem continuar fazendo perguntas aí no chat, tá? Eu já estou respondendo algumas, então os outros podem ir olhando aí para começar. E depois a gente vai repetir também essas perguntas aqui para todos no final da apresentação de Carol. Obrigado. Pode ir, Carol. Bora lá. Tá aparecendo para vocês? Vamos seguir aqui. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o grupo, né? Nós fazemos parte, esse subgrupo de arquitetura faz parte do GTD, e parabenizar esse 1 ano de aniversário que o grupo conquistou agora, nesse mês de junho. Bom, vocês acabaram de ver aí a apresentação de Romero, de Duílio, a arquitetura de referência foi criada. E aí, quando a gente estava, né, no ano passado, quando a gente estava criando essa arquitetura de referência, a gente pensou que não bastava apenas ter uma arquitetura de referência. Precisava também que a gente tivesse uma abordagem para ajudar, para dar apoio aos estados, para que eles pudessem utilizar essa arquitetura de referência. Então, o Estado vê essa arquitetura de referência e se pergunta, né, como que eu posso evoluir a arquitetura da minha plataforma digital, do meu Estado? Como é que eu posso planejar essa evolução para atingir essa arquitetura de referência, ou pelo menos chegar próximo dessa arquitetura de referência? Então, pensando nisso, nós criamos um método, né? E aí, antes de falar o método para vocês, só trazendo assim um exemplo, né? Se eu sou um estado que eu tenho já tenho uma plataforma digital, mas que eu não tenho todos os componentes que estão lá na arquitetura de referência, né? Eu tenho alguns deles. Então, como exemplo aí, eu trouxe aí o exemplo só para exemplificar mesmo que um estado que ele tem alguns componentes dessa arquitetura de referência. E aí, a principal pergunta, né, ponto de partida é como é que eu posso evoluir essa minha arquitetura atual de forma a atingir essa arquitetura de referência. E aí, por isso, nós criamos um método justamente para dar apoio e ajudar nesse caminho de evolução. E aí, o nosso método, ele é composto de 3 etapas, tá? Ele foi construído com base no ADM, que é um método de desenvolvimento de arquitetura, ele faz parte do TOGAF, que é um framework de arquitetura, tá? Mantido pelo The Open Group. Então, a gente construiu o método a partir de algo que já existe, de um método que já existe, que já está bem sedimentado nessa área de arquitetura corporativa. Então, não partimos do zero, tá? E foi elaborado pela nossa equipe do subgrupo de arquitetura. Só para mostrar para vocês o método, né, o ADM, tá? Nossa proposta aqui no escopo desse webinar não é explicar o método em si, até porque levaria bastante tempo para isso, mas é só para mostrar que o nosso método de evolução de arquitetura, ele tomou como base o ADM, e eu trouxe aí para vocês lá embaixo tem um link para quem se interessar e quiser conhecer mais o ADM do TOGAF. Carol, eu aproveito para dizer a todos que estão acompanhando que o pessoal do GTD Gov e dos estados, eles vão poder ter uma capacitação que vai ser dada pela própria Carol, com apoio de outras pessoas, mas que a gente vai ter uma capacitação online e deve estar saindo isso como das ações do grupo de arquitetura. Isso deve acontecer
ainda, o lançamento ainda esse mês de junho, tá? Fiquem atentos. Uhum. Isso, Romero. Esse mês de junho, acho que próxima semana eu já estou enviando a proposta, né, desse novo formato de curso online, e a gente deve estar, final de junho, aí já colocando para rodar. Tá? E aí, dentro desse curso, dessa capacitação, a gente vai ter no final um módulo específico de projeto, que vai ser justamente para tratar essas evoluções, essa evolução das arquiteturas dos estados. Tá? Bom, o objetivo do método é justamente evoluir a arquitetura da plataforma digital, estadual e distrital, com base nessa arquitetura de referência que a gente criou e está propondo, tá? E através desse método sistemático que foi criado. Eu trago aqui algumas sugestões de ferramentas para fazer nesse trabalho, né? Então, primeiramente, aí o TOGAF, né, o Framework de Arquitetura Corporativa, o Facim também, porque eu digo sempre que o Facim é o filho do TOGAF, porque ele herdou, né, as principais diretrizes do TOGAF, só que ele é específico para a administração pública, por isso que a gente sempre está olhando também o Facim, o próprio método de evolução, o Archimate, que é uma anotação para a arquitetura corporativa, que também é mantido pelo Open Group, o mesmo grupo que trata o TOGAF. E, como proposta, eu trago aí uma sugestão da ferramenta Arc, tá? É uma ferramenta free. Eu trago aí como sugestão, porque é a ferramenta que a gente utiliza hoje, né? Foi com o Arc que a gente desenvolveu aí esses desenhos que o Romero e o Duílio mostraram. Então, como sugestão, e os links estão aí no slide. Depois a gente vai compartilhar, a gente vai juntar todas as apresentações e aí compartilha um PPT único com vocês. Bom, um método, como já disse, são 3 etapas. Aqui a gente não vai ter tempo de explicitar, entrar no detalhe de cada etapa dessa, então eu vou ver realmente por cima com vocês. Então, o objetivo principal da primeira etapa é ter uma visão macro do esforço de trabalho. Então, nessa primeira etapa, não é para demorar muito, é para que o Estado, iniciando esse trabalho, ele possa já de cara ter essa noção do esforço, né? Quanto é que eu vou precisar evoluir para chegar a atingir essa arquitetura de referência. Então, é para ser alguma coisa bem rápida mesmo. Na etapa 2, é onde a gente vai demorar um pouco mais, é justamente sabendo o esforço que eu preciso, eu vou aí destrinchar e identificar os projetos, as ações, tudo que for necessário para atingir essa arquitetura de referência, né? Eu sempre digo assim, para identificar quais são as pedras que tem no meu caminho, né? Porque identificando as pedras que tem no caminho, mais facilmente eu vou saber atacá-las para atingir o objetivo. E na terceira etapa é construir um planejamento, um plano de evolução. Então, muitas vezes a gente não consegue, a partir de uma arquitetura que eu tenha no meu estado, eu não vou conseguir, numa tacada só, atingir essa arquitetura de referência. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Então, eu preciso de um planejamento, um plano de como é que eu vou evoluir essas arquiteturas. E aí, E aí, às vezes, eu preciso ter várias transições. Aí, fazendo um comparativo aqui, só para deixar mais claro para vocês, é como se a gente tivesse várias sprints, né? Eu quero gerar um produto final, mas para atingir esse produto final, eu não consigo chegar nessa versão final. Eu preciso ter versões no meio do caminho aí. Então, eu gero várias sprints para poder atingir o meu produto final. Então, essas transições de arquitetura é como se fossem exatamente essas sprints. E aí, exemplificando, né, só para, como mais um exemplo aí, né, eu tenho uma arquitetura na minha plataforma estadual e preciso evoluir até conseguir atingir essa arquitetura de referência. Então, como eu já disse, muito provavelmente não vai ser de uma tacada só, eu vou precisar várias transições, várias arquiteturas aí de transição para conseguir atingir essa arquitetura. E aí, cada etapa dessa, como eu já disse para vocês, o método ele foi construído com base no ADN. Essa figurinha aí, essas bolinhas amarelas, que eu disse que a gente aqui, a proposta não é
explicar hoje o que significa, mas é só para deixar claro que cada etapa dessa foi construída com base em uma fase do método ADM do TOGAF. Então, na primeira etapa, eu vou ter o entendimento do esforço necessário, né, para me adequar à arquitetura de referência. Então, a gente se baseou na fase A do método. Na segunda etapa, eu vou ter um detalhamento da arquitetura necessária para poder me adequar à arquitetura de referência. Então, aí eu vou gastar um tempinho mais, porque aí eu vou descer mais no nível de detalhe de arquitetura, onde eu vou fazer a minha arquitetura de negócio, que é essa fase B. Não sei se está dando para enxergar aí as bolinhas que eu coloquei em vermelho. Eu vou ter a minha arquitetura de aplicação e de dados, que é a fase C do ADM, e vou ter também a minha arquitetura de infraestrutura, que é a fase D. Então, aí, nesse momento, eu vou precisar para ter esse entendimento, eu preciso levantar essas arquiteturas, tá? Essa é a fase 2. E nessa fase 2, é importante que eu saia dela já sabendo quais ações e quais projetos são necessários para eu atingir a arquitetura de referência. Porque se eu não souber disso, eu não vou conseguir chegar lá. Eu preciso ter isso bem claro. Por isso que a gente gasta um pouquinho de tempo nessa etapa 2. Na etapa 3, aí sim, na etapa 3, eu vou elaborar um planejamento de evolução, tá? Com base, mais uma vez, no ADM, na fase E do ADM. É onde eu vou fazer e detalhar cada arquitetura de transição dessa. Aqui é só uma figura para mostrar que, muitas vezes, a partir de uma arquitetura atual, eu não consigo, para chegar numa arquitetura de futuro, que seria a nossa arquitetura de referência, eu preciso de algumas transições, né? Esses bloquinhos são justamente para elucidar isso. Eu preciso de algumas transições para conseguir atingir a minha arquitetura de referência. Aqui é só para mostrar que dentro de cada etapa dessa, a gente fez algumas atividades, alguns processos, né? E cada processo dele, ele gera na parte inferior aí da tela de vocês podem ver que cada etapa dessa, ela vai gerar um produto, tá? Então, a coisa mais esmiuçada aí, tá? E aí, trazendo um exemplo, né? Porque sempre é melhor com um exemplo, né? A gente fala, mas o exemplo clareia muita coisa. Então, por exemplo, nós aqui em Pernambuco, nós temos a nossa arquitetura da plataforma digital, e observem aí que o que está em cor cinza é o que ainda nós não temos. Isso, na verdade, é passado, né? Porque a gente já evoluiu para uma primeira transição. Mas nós não tínhamos todos esses componentes, né? O que está marcado de cor amarela ou azul é o que nós já tínhamos. E o que está em cinza é o que faltava. Então, observem que a figura toda é justamente a arquitetura de referência. E a gente só marcou o que é que a gente ainda não tem. Numa primeira transição, observem aí que está em destaque no azul mais escuro, que nós pretendemos chegar numa primeira transição com avaliação do serviço, notificações, a parte de notificações e avisos e a parte de dados abertos. Tá? Então, isso foi, como eu posso dizer, uma primeira sprint, digamos assim. Então, para evoluir, eu não consegui evoluir tudo, mas, no primeiro momento, numa primeira transição, eu consegui incluir mais 3 componentes na minha plataforma. Já numa segunda transição, eu consigo incluir, né? Isso é planejamento, né? É claro que por trás disso tem todo o projeto, né? Isso aí é bem macro, né? Desenho bem macro. Então, numa segunda transição, eu já tenho mais 2 componentes, a parte de análise de dados e a parte dos mecanismos de conformidade com a legislação, tá? Então, já seria uma segunda transição. E numa terceira transição, eu trago aí mais 2 componentes, a parte de gamificação e a parte da avaliação da plataforma. Observem que eu não tenho aí para trazer para vocês uma transição 4, tá? Então, eu não preciso ter todas as transições até atingir a arquitetura de referência. Eu vou fazendo à medida que eu vou me planejando e me replanejando.
né? Porque as coisas mudam e aí eu posso me replanejar, dependendo de várias variáveis aí, governo, lei, etc. e tal, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhando. Um outro exemplo que eu trago aí para vocês é a da arquitetura da Bahia, tá? Que aí, mais uma vez, a mesma coisa. O que está pincelado aí em cinza é o que ainda falta construir, né? Tomando como base a arquitetura de referência, é o que ainda falta construir, ok? Eu não sei se Duílio vai querer falar um pouquinho dessa arquitetura, porque é da Bahia específica, eu posso passar em seguida a palavra para ele, se ele quiser falar alguma coisa. E finalizando, para vocês, uma coisa rápida aqui, quando a gente fala de arquitetura corporativa, a gente está falando de evolução. Estamos falando de agilidade, conseguir evoluir de forma mais rápida. Estamos falando também de eficiência e estamos falando de transformação. Isso tudo, por fim, nós estamos falando de melhoria do serviço público para o cidadão. Muito obrigada. Oi, Carol. Romero, deixa eu falar 2 minutinhos, se puder voltar da Bahia, só para... Aqui. Isso, pronto. Só para a gente contextualizar, vocês percebem, até aproveitando a metodologia, que a gente consegue olhar para uma realidade de um estado e outro e fazer um benchmark e até um acordo de cooperação, né? No caso de Pernambuco, se só olhando a figura, você já percebe que integrações, de certa forma, que já conseguiram fazer com entes não governamentais. Então, assim, já vale um gancho para eu ir buscar junto o GTD, junto com os partners, olha, como é que vocês fizeram aquele componente? Ou como é que vocês já avançaram naquela evolução, naquela transição? Tá? Aqui na Bahia, particularmente, a gente começou desde julho de 2018. A gente começou com boa parte desses componentes que já estão coloridos. A gente não seguiu exatamente um fluxo em cima da arquitetura corporativa, mas a partir de agora a gente começou a fazer esse rolamento. Tá? Os componentes mais recentes que nós trouxemos, só para ilustrar, foi o chatbot e a parte de avaliação de plataforma. Mas, assim, se for para recomendar também um caminho das pedras em relação à aplicação dentro dos estados, a gente recomenda muito fortemente a parte de relacionamento cidadão e, naturalmente, a parte de serviços, que é muito acoplado com o conceito do quadro geral de serviços. Para não me alongar muito, basicamente isso. Ok, obrigada, Duílio. Eu vou falar com a organização, nós já deveríamos estar com esses produtos do grupo de arquitetura disponibilizados no site. Eu entrei agora e não encontrei, mas aí eu vou falar com o pessoal da organização do GTD Gov para que eles publiquem lá no site. E se houver a necessidade da apresentação, a gente também pode publicar lá e deixar disponibilizado. Não só as apresentações, mas o próprio documento, produto do grupo, os documentos, né? Que um documento é a arquitetura em si, genérica, e o outro documento é exatamente a parte de como utilizar essa arquitetura para fazer o planejamento e a transição. Bom, tiveram algumas perguntas aqui que eu já vou... eu respondi aqui no chat, mas pode ser que alguém não tenha visto e tenha interesse nas mesmas perguntas. Então, foi perguntado aqui sobre a questão de mapeamento das ferramentas utilizadas, né? É uma grande ideia, acho que foi a Cris que falou aqui, é uma grande ideia, Cris, a gente ia fazer pesquisa esse ano já, esse mês, sobre as plataformas de dados e sobre as plataformas de middleware de integração de serviços. Então, no caso, nós poderemos fazer um questionário único, consultando todos os estados e o Distrito Federal, não é, Duílio? Sobre que softwares estão sendo utilizados em cada um desses componentes. Então, acho que é uma grande ideia, a gente pode soltar esse questionário e teria um outro produto interessante para todo mundo, né? Aqueles que não têm nada e aqueles que têm já um software contratado e já utilizando. Tem uma atenção com relação a isso, né? Eu acho que a arquitetura de referência, como eu exemplifiquei ali, vale a pena que você olha para um desenho de cada estado, você consegue entender e onde a gente pode colaborar com um determinado estado.
A gente teve uma preocupação, Carol, junto com a parte metodológica do TOGAF particular, a gente sempre teve esse cuidado. Não vamos amarrar a de referência especificamente com fornecedores e players, né? Mas, assim, a nível de auxílio no governo, do GTD, acho que vale a pena, assim, algum tipo de documento, um nível mais detalhado, né? Como é que eu faço na prática aqui na Bahia? Como é que Pernambuco fez na prática? Como é que Celepar e outros órgãos também fizeram, Mas a né? proposta de crise eu entendi que seria assim, a gente perguntar para Ficou mudo. ou se é, não, Tá mudo. tá mudando agora? É, Cortou o som. tá me ouvindo aí, Duílio? Agora sim. Tá. Sim. A pergunta aí seria assim, para cada componente desse, a gente fazer um questionário e perguntar se o Estado já está usando ou desenvolveu um software para fazer o papel desse componente e qual é o software. Isso é interessante para um benchmark, para a gente depois fazer perguntas mais específicas, mas num primeiro momento a gente mapear. A grande ideia da Cris. Outra pergunta também foi do Danilo sobre componente de inteligência artificial. Com certeza, Danilo, é uma coisa que, apesar, como eu respondi lá, apesar de a gente já ter alguma coisa de inteligência artificial contida na parte de busca e do chatbot, mas com certeza vale a pena, com certeza, a gente colocar um componente aí, um motor de inteligência artificial como um dos componentes de aplicações ou de software dentro da plataforma, com certeza. Outra pergunta interessante, se eu não me engano aqui, e até cabe, né, como o Duílio colocou, cabe fazer um bom debate dentro do grupo, né, sobre essa questão, antes da gente fazer as devidas ajustes no documento da plataforma, do modelo. Outra pergunta é sobre a disponibilização. A gente vai trabalhar, eu já falei, vai trabalhar para deixar tanto os produtos do grupo quanto as apresentações disponíveis no gtd.gov.org.br. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quem quiser, levanta a mão aqui, a gente abre o microfone ou faz a pergunta no chat. Fica à vontade. Eu queria agradecer, inclusive, a presença de. Hoje nós estamos aí com 48 participantes, é um assunto um pouco específico, não tanto específico, porque isso envolve área de gestão, área de tecnologia e tudo, mas um público bem legal, essa aí das concorrências que a gente tem, né? E não estou vendo mais nenhuma pergunta, não estou vendo ninguém levantar a mão. Tem uma Queria pergunta, agradecer. Oi? Romero. Eu peguei uma pergunta aqui de Petrônio. Sim. Ele quer saber, a arquitetura de referência é de quem? Quem propôs? Vale a pena explicar um pouquinho aí do grupo? Tá. De Posso referência para. complementar? Posso Pode, complementar? pode. Na verdade, assim, isso é uma proposta que vocês estão fazendo, né? Que pode ser ou não seguido pelas demais entidades, não é isso? Com certeza. Ok. Na verdade, isso é uma tentativa de apoiar, porque a gente sabe que tem estados em diversas fases de evolução dessa plataforma. O que a gente fez foi uma compilação, olhando plataforma do governo federal e plataformas dos estados, o que é que já tem de componentes e o que é que está sendo pensado, e a gente uniu isso tudo nesse modelo, né? Colocou isso nesse modelo, discutiu bastante. Ele serve como eu falei, como uma referência, não como uma obrigação, nem como um engessamento. Pelo contrário. Agora, a ideia de ter isso aí é uma forma da gente também poder dialogar mais, abrir mais para a participação de todos, para que todos possam sugerir, como foi o caso agora, durante a apresentação, o Danilo Scarlett, lá do Paraná, fez uma proposta de a gente inserir um outro componente. Então, a ideia é exatamente essa. A gente tem um documento que não tem a pretensão, de forma alguma, de ser a coisa mais correta, de ser a coisa mais amarrando nada. Na verdade, é um trabalho do grupo, buscando um consenso que houve daqueles que participaram da discussão e de
de outros momentos que a gente já validou isso com outros públicos maiores. E agora, cada vez mais, quando a gente colocar no site, também vai estar aberto para participação, para sugestões, e o grupo continua trabalhando, nós estamos trabalhando em outros modelos, outros desenhos, inclusive olhando também para o Intragov, que é uma coisa importante, que conecta com essa parte para o Extragov. Então, a gente vai ter, estamos tendo várias discussões no grupo, e está aberto, viu? Quem quiser participar, que for das entidades estaduais ou das secretarias estaduais, está aberto a participação no grupo. A gente pode receber, através desses e-mails que eu publiquei aí, a gente pode receber esses pedidos e colocar para vocês participarem. Então, tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que a gente alongou um pouco, né? A gente previu um tempo menor, mas eu acho que o assunto realmente é um pouco denso, apesar de a gente ter feito resumo. E eu coloco aí, última chance aí, se tem ainda alguma pergunta para a gente encerrar. Eu gostaria de reforçar aqui até mensagem de Cris aqui, ó. As experiências e novas ideias serão contribuições para enriquecer o modelo. É exatamente isso daqui. A gente trouxe a experiência dos envolvidos no grupo durante o ano anterior, fechamos esse modelo de referência e a ideia é a gente evoluir ele mesmo, mas assim, é um ponto de partida e atender, ouvir um pouco do convite de Romero. Quanto mais experiências, mais contribuintes, diferentes realidades, com certeza esse modelo ele vai evoluir e vai facilitar para todos os entes. Isso. E a ideia é exatamente essa, é fomentar o debate, facilitar para aqueles que estão num estágio antes ainda de começar a usar a plataforma, a ter sua plataforma disponibilizada, ou em estágios mais iniciais, para facilitar a visão. E, veja, a arquitetura corporativa ela tem uma função muito importante de comunicação. Ela serve para que todo mundo envolvido, todos os stakeholders, desde o governador do estado até o técnico lá que vai trabalhar, o fornecedor que vai trazer um componente, enfim, ela serve para comunicação. Você olha no desenho e compreende os componentes. Claro que tem que olhar na descrição dos componentes. E essa arquitetura ela não foi mais detalhada no caso do grupo, porque ela é genérica. Então, a gente não pode entrar num detalhe de um estado, mas cada estado pode pegar essa arquitetura também e fazer um detalhamento de cada componente desse, qual é o software que ele tem, como é que ele se conecta mais, pode ter informações mais detalhadas, pode quebrar um componente em vários subcomponentes, que até a proposta que está se colocando aqui, estou vendo aqui no chat, falando sobre a questão de não ser só um componente IA, mas ser uma nova modalidade de aplicações. Então, isso também faz parte de você quebrar esse componente IA em várias modalidades, várias coisas que podem estar compondo. Então, eu queria agradecer aí a Carol Freitas e ao Duílio. Eu acho que foi muito boa a apresentação. Acho que todo mundo deu para entender, deu para todo mundo entender o que a gente está colocando, né? E na arquitetura a gente coloca lá naquela parte de... Tem uma outra pergunta aqui, como a gente está pensando em tratar na arquitetura dados abertos versus dados sensíveis versus LGPD. Então, na verdade, toda a legislação, né, a gente também está colocando um componente lá para fazer o compliance, para facilitar. Se na plataforma a gente já disponibiliza um componente que atende a todos os serviços do governo, você não precisa fazer esse trabalho em todos os serviços, em termos de software. Você precisa apenas chegar lá e colocar as informações e a própria plataforma pode fazer uma gestão disso. Tá? Então, obrigado a todos. Vamos encerrar, porque o horário já está um pouquinho avançado. E a gente volta com outros webinários, de acordo com as solicitações, com necessidades, assim que a gente tiver um novo produto. Fiquem atentos aí, quem tiver interesse de fazer o curso aí para trabalhar a questão da arquitetura corporativa e também para ver como é que usa ela para a arquitetura de referência para fazer o planejamento da sua evolução, da sua plataforma, está aberto aí. A gente vai divulgar em breve, tá? Um abraço para todos
e muito obrigado. Alguém quer falar mais? Carol, quer dar um tchau e Duílio? Para a gente fechar. Bom, pessoal, muito obrigada. É um prazer aqui participar. Obrigada, Romero, Duílio, obrigada. Bom, então agradecer também. Desculpa um pouco a correria também, mas que o conteúdo é até denso. A gente conseguiu segurar um pouquinho, né, o horário. Mas estamos disponíveis para qualquer dúvida. O grupo está de portas abertas, nossos contatos também estão aí. Estão à disposição. Isso. Obrigado. Até mais.